Ok. Bom, primeiramente, olá pessoal, tudo bem? Sou o William, se vocês lembram de mim, acho que essa é a terceira aula que eu dou, se eu não me engano. Não sei se vocês sabem, mas essa é a última, vai ser a última aula sobre geografia humana. Isso alguns talvez fiquem tristes, outros vão ficar felizes, mas essa vai ser a nossa última aula. Depois, da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre geografia física, a gente vai entrar na área da geografia física, e daí vai ser outras dinâmicas, né? Outro completamente diferente do que a gente está falando hoje, mas vai ser bem legal também, é uma matéria bem interessante, que vocês vão gostar bastante. Pessoalmente, não sei se vocês gostam mais de geografia humana ou da geografia física, mas tem gosto para tudo, né? E vai ser mais ou menos isso. Você queria perguntar aí como é que vocês estão, dia frio, como é que estão as coisas, aí se vocês se sentem à vontade também para falar alguma coisa ali no chat, porque eu estou sempre olhando o chat. Se estiver muito rápido, sei lá, se eu estou falando no meio do raciocínio, às vezes eu me empolgo, assim, e aí falo um pouco mais rápido, e daí, sei lá, pode travar a internet, ou a internet de vocês travar, ou a minha travar, e daí, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar no chat, por favor, qualquer pergunta, tá bom? Então, hoje, a gente vai falar sobre revoluções industriais. Se eu não me engano, na primeira aula que eu dei, que foi a primeira aula de geografia, lá em maio, abril, não lembro. Sei que acho que foi a primeira aula, nossa primeira semana de aula. A gente falou sobre globalização. Não sei se todos os que estão aqui estavam naquela aula, mas a gente falou sobre globalização. Aí a gente falou rapidamente sobre revolução industrial, mas tipo só para dar um contexto assim maior sobre globalização, sobre o que era globalização. E agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre revoluções industriais. Aí vou trazer aqui um pouco sobre isso e no final também, antes de terminar, né, a gente tem um exercício que a gente vai fazer junto. Acho que funciona bem, né? Todas as últimas aulas a gente fez assim e pelo que vocês falaram no chat, acho que vocês preferem assim, vocês gostam, né, de fazer e tal ali, tirar umas dúvidas, quem sabe trocar uma ideia sobre, acho que ajuda bastante, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo. Opa, não. Passar o slide aqui, peraí. Aqui. Bom, antes de começar a falar sobre a primeira revolução industrial, a gente tem que falar sobre a pré-revolução industrial. O que seria a pré-revolução industrial? O que vocês pensam assim quando a gente fala de processo, né, que está escrito ali no slide, processo produtivo manual, ou seja, o que isso envolve? Né? Se a gente não lê aqui, isso envolve coisas que são feitas manuais. Qual é a diferença de coisas que são feitas manualmente ou artesanalmente para coisas que são feitas por máquinas? Se alguém quiser digitar alguma coisa, uma pergunta, sinta-se à vontade. Mas essa produção manual que a gente fala, ela se dá de duas maneiras. Que a gente aponta aqui. Artesanal, ou seria esse sistema, né, doméstico de produção, ou seja, a gente tem uma figura de um mestre artesão, tem aqui na foto, né? E ele, qual é a diferença? Do que vai ser a Revolução Industrial depois e do que vai ser o modo produtivo fabril. Daí, no caso, não é manual, porque é fabril, porque envolve fábricas. Qual é a principal diferença dele? Esse mestre artesão, nesse contexto, pré-Revolução Industrial, ele era o dono dos meios de produção, ou seja, das coisas, das ferramentas e de tudo que envolvia o que ele usava para fazer, seja a bota, seja o sapato, e também ele era responsável pelo capital. O que seria o capital nesse contexto? Pelo todo o investimento que ele teria que trazer sobre o produto dele ou sobre as ferramentas dele, todo o investimento que ele teria que fazer, como comprar máquinas, não, mas comprar seja diversas ferramentas que ele precisaria, a matéria-prima, por exemplo, se for couro ou alguma coisa assim, tudo isso ele teria que comprar desde o começo. Então, ele praticamente é encarregado de todas as fases da produção. Tanto o investimento, quanto o lucro, quanto a perda também, dependendo de alguma coisa. E, além disso, ele era o dono da própria força de trabalho dele, né? Ou seja, a gente tem desde o começo a mesma pessoa, né?
ela ia atrás da matéria-prima lá no começo, enfim, tudo que eu falei de couro e tal, responsável por toda a produção daquele sapato, por exemplo, e ele também era responsável pela venda, ou seja, ele também vendia, ele também tinha que vender o produto dele, ou seja, todo o processo, todas as fases do processo era ele quem dominava, digamos assim. Aí aqui, esse é o a gente fala de artesanal, né? Aí aqui também tem outro processo, que é outra maneira, que foi se encaminhando um pouco antes da Revolução Industrial, quando talvez mais perto da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, desculpa, que é a relação entre o burguês, que daí seria outro tipo de relação. Ainda era artesanal, né? Ainda tinha essa característica artesanal da oficina e tal, da pessoa que fazia por ela mesma, mas agora seria a figura desse burguês, nesse contexto, seria que ele é dono dos meios de produção, ou seja, talvez ele seria dono de uma pequena oficina, né, uma pequena oficina que não seria doméstica, mas com o intuito de contratar pessoas, trabalhadores, que esses trabalhadores eles venderiam, né, a força de trabalho deles em troca de um salário, por exemplo. Mas as divisões eram feitas por as divisões eram feitas as divisões do trabalho eram feitas por etapas. Ou seja, aí muda um pouquinho a dinâmica, né? Do que seria o mestre artesão que a gente estava falando antes, que domina todos os processos, né? Agora tem uma figura desse cara aqui, né? Que a gente chama de burguês, que ele seria responsável por contratar, enfim, ele seria o principal, principal pessoa, assim, porque ele possui os meios de produção, né? Então já seria um pequeno, como posso falar, uma pequena prévia, digamos assim, do que iria se tornar depois a primeira revolução industrial. A gente teria toda aquela produção fabril que a gente vai falar depois sobre, mas seria o pré, né? O pré-evolução industrial e aquilo que viria a se tornar depois algo muito maior e que envolve várias outras coisas. O que a gente mais pode falar sobre aqui? Por exemplo, depois a gente vai falar sobre os teares, né? Na primeira revolução industrial, que, por exemplo, quanto tempo demora, vamos pegar, uma pessoa para fazer, sei lá, um edredom? Se for uma pessoa manualmente, artesanalmente, quanto tempo essa pessoa demora para fazer isso? Provavelmente ela demora mais do que uma máquina, né? Sei lá, uma máquina, vamos chutar aí, uma máquina faz em 3 horas, por exemplo. Essa pessoa vai demorar uma semana para fazer esse edredom. Então, isso tudo envolve o investimento daquela pessoa, né? Fazer à mão aquilo. Isso tudo envolve algo que é feito que, além disso, né? Além do trabalho, do material, ele envolve uma coisa por trás disso que é algo subjetivo, seria o valor que aquela pessoa agrega para o trabalho, né? Por aquilo que ela faz. Vocês conseguem mentalizar isso que eu estou falando? De tipo, aqui na oficina doméstica e tudo que envolve isso aqui, envolve uma cultura e uma subjetividade por trás do trabalho. Você consegue visualizar isso? Por exemplo, sei lá, aqui na foto tem sei lá, que parece uma criança ou alguém menor que está ajudando junto ali. Talvez, provavelmente, seja o filho dessa pessoa. Ou seja, aquilo, isso, muitas vezes, né, esse processo artesanal, esse sistema doméstico, ele era passado de geração em geração, né? Isso é algo que tu aprendia com os teus pais, enfim, com os teus avós. Isso era meio que algo que é o ofício da pessoa, né? Ofício, oficina e tal. Não sei se vocês estão pegando mais ou menos o que eu estou querendo dizer, com toda a subjetividade por trás desse trabalho e tudo que envolve isso. Ou eu estou indo muito rápido. Alguém pode dar um sinal de vida, assim, talvez. Ah, professor, não entendi tal coisa. Mas se ninguém falar nada, eu vou continuar. Aparentemente ninguém vai falar nada, mas tudo bem. Então é isso, basicamente, esse processo manual ele se dava dessas duas maneiras, né? Entre outras nuances que envolvem isso aqui. Esse seria o pré-evolução industrial. O trabalho ele carregava alguma subjetividade por trás, enfim, envolve várias outras coisas. Próximo slide. Primeira revolução industrial. Então aqui na primeira revolução industrial, ela aconteceu
no século XVIII, meados do século XVIII, se eu não me engano, ela aconteceu na Inglaterra e ele tinha essa característica das máquinas a vapor, né? O que seriam as máquinas a vapor? As máquinas a vapor seriam máquinas, né? Aqui tem na foto, que foram construídas, né? Para ela fazer um processo que artesanalmente demoraria muito mais tempo para a gente fazer, como eu estava falando antes, né? Por exemplo, sei lá, o tear. Você sabe o que é um tear? Tear, escrevi ali. Um tear é aquilo que é usado na produção de tecidos e tal, manualmente, né? Antes da Revolução Industrial, isso era usado manualmente. O que aconteceu agora? As pessoas... Não, foi inventado, assim, um tear mecânico. Ou seja, esse tear mecânico ele faz o processo muito mais rápido, né? De várias pessoas... O que várias pessoas demorariam 2, 3 semanas para fazer, sei lá, um edredom, um lençol. Esse tear mecânico ainda tem, nesse contexto aqui, ainda tem alguém que tem que manusear, digamos assim, esse tear mecânico, mas isso é muito mais rápido. Você consegue perceber, sei lá, em vez de demorar 3 semanas, a pessoa vai demorar, sei lá, 3 horas, 3, 4 horas, um número menor de pessoas. Ou seja, é muito mais rápido, né? Então a gente sempre tem essa perspectiva de diminuição do tempo, né? E a gente tem aqui também no transportes, por exemplo, locomotivas a vapor. O que seriam locomotivas a vapor? Seria que, sei lá, por exemplo, aqueles trens, né? Trens a vapor, que agora se locomovem muito mais rápido. O que a gente, sei lá, se tu quisesse ir de tal cidade para tal cidade antes dos trens a vapor, por exemplo, como é que tu iria? Ou tu iria a pé, que demora muito, né? E cansa, ou tu iria, sei lá, a cavalo, alguma coisa assim, né? Agora a gente tem uma diminuição, né? Desse tempo de transporte, assim, né? Que ajudaria tantas pessoas a se locomoverem, tantas pessoas de A e B, como também, sei lá, se alguém comprasse um carregamento de lençóis em outra cidade. Antigamente, essa pessoa teria que, sei lá, ir de cavalo e levar isso, né? De algum jeito. Agora, a gente não tem mais isso. Agora, essas coisas podem ser feitas a locomotivas a vapor, que seriam aqueles trens a vapor, né? Estão pegando mais ou menos? E a principal característica, digamos assim, que seria aqui que eu botei embaixo aqui, né, no último tópico, seria a passagem, né, que se dá uma passagem dessas manufaturas que a gente estava falando antes, né, para um sistema fabril, ou seja, agora a gente vai pensar em outros jeitos, né, pensar de outro jeito, pensar a fábrica como algo muito diferente do que era o, o ofício do artesão antigamente, né. Então, agora a gente tem a figura aqui de alguém, né, que a gente chama de burguês, por trás dos serão donos dos meios de produção, né? Ou seja, ele é dono do tear mecânico, ele é dono de outras máquinas, ele é o dono da máquina a vapor, por exemplo, do trem, e ele está vendendo, né? Ou seja, ele está comprando, na verdade, a mão de obra desses trabalhadores, né? Então, muitas vezes, eles perderam, muitas vezes, né, no começo, esses trabalhadores, eles eram aqueles artesãos domésticos, né? Então, envolvia outra dinâmica, tiveram que reaprender, né, muitas coisas, e ele acabou se tornando obsoleto, né? Porque, tipo, se eu faço um edredom, se eu sou um artesão, eu faço um edredom em 3 semanas, e agora tem uma máquina que faz o edredom em 3 horas, ou seja, eu não consigo competir com isso, né? Eu não consigo competir eu fazendo o edredom ou lençol em 3 semanas e o cara que faz vários. Quantos edredons o cara vai fazer, tipo, mecanicamente, né? Dentro da fábrica aqui. Muito mais. Ou seja, isso diminui quanto mais, né? Quanto mais ele faz, mais edredões, mais, mais lençóis, enfim, diminui o valor deles, né? Então, como é que essa pessoa vai competir? Estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Então, esse trabalhador, ele perde um pouco essa subjetividade que existia no trabalho dele. E, isso é muito importante tu parar pra pensar. Ou seja, uma coisa que ele estava acostumado a fazer durante muito tempo, e isso era passado de pai para filho, e filho para pai, blá, 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 isso passado de gerações, agora
isso se perdeu um pouco. Agora ele vende a mão de obra dele para outra pessoa. Ou seja, isso acarreta várias coisas, além do econômico, também para o social, né? Daquelas pessoas. Ou seja, há uma subjetividade por trás daquele trabalho, né? Há uma subjetividade por trás daquela profissão. E isso meio que acaba se perdendo, porque isso não é mais necessário. Ok? Tô falando muito rápido, mais ou menos. Tá, beleza. Aí agora a gente vai aqui, ó. Segunda Revolução Industrial. A gente tem no contexto no final do século XIX. Então aqui a gente consegue perceber uma série de avanços de, muito grandes, assim, tanto na elétrica, né, na indústria química. Aqui a gente tem, por exemplo, a invenção da lâmpada, da energia elétrica, do automóvel. A gente tem, tipo, fabricação de aço. E o que acarreta a fabricação de aço, por exemplo? Acarreta na construção de várias outras coisas novas, por exemplo, pontes, máquinas mais eficientes, edifícios, sei lá, trilhos, ou outras ferramentas. A gente tem aqui, né, o carro, avião, né, transportes, mas focando em transporte e consumo. Então, essa série de avanços, elas estão muito ligadas à segunda revolução industrial. E aqui a gente tem uma fotinha aqui, né, que seria uma fábrica, depois a gente vai ver sobre isso, né, a gente vai falar sobre Fordismo depois, mas isso seria a clássica foto de uma fábrica de automóveis, né, de produção, de linha de produção e de outras coisas, que a gente vai falar um pouco sobre. Mas aqui a gente percebe essa diferença de agora a gente tem esse avanço, né? Essas invenções que representam algo muito mais que a gente consegue imaginar hoje, né? Tipo, quando eu falei ali sobre os artesãos, as expressões e tal, aí, tipo, talvez a gente não consegue relacionar, não consegue pensar tanto como era isso, né? Mas agora, quando a gente fala sobre a segunda revolução industrial, a gente consegue perceber coisas que a gente vê no dia a dia, né? Enfim, a gente vê tanto quanto toda essa revolução científica que acarreta até hoje, como exemplo o petróleo, né, que eu vinha falando, é um baita ponto, assim, né, bastante expressivo da segunda revolução industrial. Tanto as indústrias, tudo que é indústria praticamente que a gente ouve falar, ou tudo que é coisa, a gente consegue perceber muito palpável, né, nesse contexto aqui da segunda revolução industrial. Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas agora a gente vai falar sobre a terceira Revolução Industrial. Então a gente tem meados do século XX, né? E daí essa seria mais ou menos. Também às vezes ela pode ser chamada aqui, que eu coloquei, de Revolução Informacional. Alguns livros, alguns chamam assim, ou Revolução Digital. Então, o nome já é basicamente bastante. Dá para entender o que está falando, né? Aqui a gente tem ainda mais, né? Mais avanços, digamos assim, na ciência, tecnologia, informática. A gente tem, por exemplo, a internet, né? Que depois eu falo aqui. A gente tem nas biotecnologias, da medicina, medicamentos, entre várias outras coisas. Medicamentos, a gente pode falar de antibióticos, entre outras coisas. Uso de outras fontes de energia, como a atômica, por exemplo, né? Que é algo bastante recorrente, que a gente vê, sei lá, em qualquer. Isso é algo bastante corriqueiro, digamos assim, na nossa vida, né? A gente vê toda hora sobre isso, a gente se interessa sobre isso, a gente vê em séries, a gente vê em filmes, toda essa coisa da energia atômica por trás, né? E, enfim, a gente lembra bastante disso, faz bastante parte do nosso cotidiano. E também as telecomunicações, né? Satélites, internet, televisão, isso é algo muito que a gente nasceu dentro, né? Ou seja, nasceu dentro disso cada vez mais e cada vez mais parece que a gente depende disso, né? E aqui a gente tem uma fotinha aqui que a gente botei, seria, né, a diferença, né? Por exemplo, aqui a gente vê a segunda revolução industrial. Não sei se vocês estão vendo onde eu estou clicando, passando coisas, talvez não.
Mas aqui a gente tem uma foto ó, do que seria uma linha de montagem automobilística, né? Produzindo vários carros, ou seja, ainda tinha essa coisa do mecânico, opa, desculpa. Ainda tinha essa coisa de ferramentas, né? E de pessoas que estariam por trás ali, embora ainda exista algo que faz alguma. Eu esqueci o nome. Uma tecnologia, né, por trás, que faz o ferro ou a borracha. Aqui a gente ainda tem um certo número de trabalhadores que trabalham na fábrica. Ou seja, quando a gente vai passando, né, digamos assim, de evolução industrial, esse número se torna cada vez menor, né? A gente pode perceber aqui que são robôs, né, por exemplo, fazendo um carro aqui, mas ainda existe por trás, né, desses robôs pessoas, né, que tem que, enfim, mexer ali e tal. Mas a gente pode perceber que esse número vai diminuindo. Isso tem a ver com algo que a gente vai falar daqui a pouco também, envolve lá alguns modos de produção e de gestão diferentes que foram também evoluindo a partir disso aqui, né? Que a gente está falando de grandes avanços como ciência e tecnologia, isso também entra nesse balaio, digamos assim. Aí aqui a gente tem, ó, o tempo e conhecimento se tornam mercadorias. O que isso quer dizer? Por exemplo, o tempo e conhecimento se tornam mercadorias. Alguém quer chutar, digamos assim? Alguém se habilita? O que seria o tempo uma mercadoria? O que seria o conhecimento uma mercadoria? Por que o tempo seria uma mercadoria? Ou o que seria, por exemplo, quando a gente fala aqui, ó, a compressão do espaço-tempo? O que seria essa compressão do espaço-tempo? O Thiago está digitando. Isso, tem a globalização. Mas, por exemplo, isso está falando de compressão do espaço-tempo, né, eu acho. Mas também isso aqui também tem a ver. A compressão do espaço-tempo, o que seria? O melhor exemplo, né, para usar sobre isso. A gente aqui no Brasil, por exemplo, consegue falar ao vivo com alguém que está, sei lá, tá no Japão, a gente consegue ver a pessoa, né, webcam, e falar com ela ao vivo. Isso, então, a gente tem essa compressão do espaço-tempo porque as coisas acontecem como se fosse tipo, instantâneas, né? Antigamente isso não existia, por exemplo, sei lá, 100 anos atrás, se você quisesse falar com alguém no Japão, provavelmente ia ser muito mais difícil, ia demorar muito mais para falar, se eu não tivesse telefone, ia ter que fazer uma carta, e daí eu tinha que mandar essa carta, e daí essa carta, sei lá, ia demorar 2, 3 meses para chegar lá, e a pessoa ia ter que ler a carta, e demora para responder, ou seja, a gente tem essa compressão de espaço-tempo, agora não demora mais 3 meses, né? Demora mais 3 meses. Isso também tem a ver com o que o Thiago está falando, globalização, que foi a nossa primeira aula, né? Isso é uma. Compressão do espaço-tempo é um, sei lá, dos conceitos, ou de conceito, de uma palavra, uma frase-chave que pode ser usada tanto aqui na terceira revolução industrial como na globalização, porque é exatamente isso, né? A gente comprime, né? Comprimiu, digamos assim, o espaço-tempo, né? Algo. Agora as coisas são muito mais instantâneas, né? Algo que antes demoraria meses, agora a gente, né, muito mais fácil. A gente é praticamente instantâneo. Então a gente percebe essa compressão do espaço-tempo. E por que o tempo se torna uma mercadoria? Porque uma série de coisas, quanto menos tempo leva para fazer essa determinada coisa, mais valor, digamos assim, mais caro, ou seja, isso vai ser, né? Isso vai se reverter para algum produto, por exemplo. Digamos, sei lá, se eu compro um negócio pela internet, sei lá, vou lá e compro camiseta, ou sei lá, um celular, qualquer coisa. Se eu quiser que aquilo chegue mais rápido na minha casa, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar mais caro pro tempo, né? Diminuir. Pro tempo que demorar para chegar, você diminuir, sei lá, sei lá, Sedex 10, uma coisa assim. Você tá pagando, né? Ou seja, está pagando para tu receber aquilo num tempo menor. Ou seja, o tempo virou uma mercadoria. Não só isso, né? Mas, tipo, entre várias outras coisas. Por exemplo, a gente pensa no fast food. O que é o fast food? É comida rápida, né? Isso também é o que acarreta ali. Acarreta não só o tempo, né? Porque é fast food, as pessoas estão com pressa, ou seja, elas têm que conseguir algo rápido para comer, né? E também tem todo o conhecimento que envolve com tudo aquele fast food, né?
E envolve tudo aquelas pessoas, aquilo é feito numa linha de montagem, que a gente depois vai ver também, vou falar sobre, cada um faz uma coisa, ou seja, isso é muito rápido, né? Então, isso também agrega, digamos, valor àquele produto, né? Ou seja, o tempo e o conhecimento daquela coisa, seja da comida, ou seja de qualquer outra parada, aquilo vira uma mercadoria. Então, aqui a gente pode perceber isso. E o pessoal tá entendendo mais ou menos, tá indo muito rápido, tá travando, como é que tá? Aí dá um salve aí, galera. Não vamos deixar. Acabou que eu tô falando aqui 10 minutos e não tem ninguém ouvindo, tá ligado? Isso acontece. Isso acontece. Dá um salve, salve. Salve. Tá. Agora aqui chegou o pulo do gato, né? A gente vai falar da quarta revolução industrial e o futuro, entre aspas. Né? Aqui, então, aqui é um debate, digamos assim, entre vários cientistas e, enfim, cientistas sociais e outros tipos de cientistas, que é um debate se a quarta revolução industrial ela realmente existe, né? Ou a gente só está vivendo, né? Questão de nomenclatura, né? Essa quarta revolução industrial ela realmente existe ou a gente só está vivendo, a gente ainda está vivendo na terceira, né? Será que ela realmente existe? Qual que é a diferença? Muitos falam que muitos falam que isso que a gente chama de quarta revolução industrial é só uma extensão da terceira e as coisas continuam acontecendo e as coisas continuam evoluindo, né? Mas alguns outros autores, como por exemplo, eu trouxe aqui o Klaus, não vou saber falar o nome dele, Klaus Schwab, sei lá, vai ser Schwab. Não, vou falar Klaus, que é mais fácil. O Klaus, ele tem um livro, se eu não me engano, o Klaus, ele é engenheiro mecânico, engenheiro, alguma coisa assim, engenheiro. E ele é alemão, e ele tem um livro que se chama A Quarta Revolução Industrial. E lá ele fala, né, sobre a Quarta Revolução Industrial, que aqui ele diz, né, que eu trouxe uma passagem do livro dele, uma fala dele, que ele fala que estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Aí que a gente começa a pensar assim, pô, é verdade, né? A gente está vivendo algo que talvez há 10 anos atrás, né, momentos de trabalho e momentos de relacionamento, sei lá, o Tinder, por exemplo, momentos de trabalho, o home office agora, por exemplo, 10 anos atrás talvez existia, mas não existia tão intensamente como agora, né? Em sua escala, tá, continuando o que ele fala aqui. Trabalhando em relacionamentos. Em sua escala, alcance e complexidade. Aí eu penso, pô, realmente, né? A escala das coisas está mudando, complexidade, as coisas estão ficando mais complexas, blá, 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 blá. Transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Ou seja, ele dá essa coisa, né, do futuro, o que espera, né, no futuro. O que é, o que pode acontecer, né? O que vai acontecer quando a gente está falando disso. E aqui a gente está falando sobre coisas que às vezes são um pouco polêmicas, né? Por exemplo, robótica. Aí fala, professor, mas lá na terceira revolução industrial já existia a robótica, né? A gente já falava sobre isso. Sim, né? Ó, aqui a gente pode perceber, né? Isso aqui são robótica, né? São robôs que fazem isso aqui. Mas o que a gente está falando aqui de robótica? Está falando de algo um pouco mais além do que aquilo ali, né? Por exemplo, na opção. Você já viram aquele negócio lá do que robôs fazem agora tipo super avançado lá que tem uns robôs que eles fazem uma cirurgia em uma pessoa? Por exemplo, robôs fazem uma cirurgia de remover alguma coisa de uma pessoa, sei lá, um tumor, por exemplo. Vocês já viram isso? Que tipo, claro, tem um médico que fica ali olhando e tal, vendo se tá tudo certo, mas o robô sozinho, o programa lá é sozinho, o robô sozinho, ele faz. E, tipo, ele abre a pessoa lá, pega um negocinho, abre. Tenho medo de robôs não compactuam com eles. Pois é, então tem isso aí, né? Tem que ficar um pouco atrás. Um pouco pé atrás, né? Então, o robô sozinho, cara, eu tô falando sozinho mesmo. Só bota um negócio lá e ele vai lá e abre a pessoa, pá, corta lá, abre a pessoa. Abre a pessoa é foda. Ele vai lá e corta, né, pá, faz lá tudo que tem que fazer, o procedimento, blá, 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 blá. E só que, tipo, ele não erra, mano. Porque ele é um robô, tá ligado? Então ele não vai errar. Claro, pode acontecer, né? Quer dizer, aí eu não sei, porque eu não sei como é que funciona essa tecnologia, mas eu acho que a probabilidade de um robô errar
deve ser muito menor do que um ser humano errar, né? Porque, sei lá, o cara pode errar. Mas, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer sobre essa diferença de tecnologia, do que cientistas como o Klaus falam que é diferente de uma terceira e quarta revolução industrial. Se você consegue perceber isso, essa diferença que eu tô querendo, a gente está querendo expressar e ouvindo falar aí, ó. A Luísa já ouviu falar, ó. Mas não me animaria, para a Karina riu. Isso aí, vocês conseguem perceber o que eu tô falando? Cara, aqui, por exemplo, vou voltar ao slide. Aqui tem uns robôs aqui, mas os robôs são controlados normalmente. E aqui a gente não tá falando de ser. Eles não estão, tipo, abrindo uma pessoa aqui, né? Eles não estão cortando uma pessoa e abrindo, eles estão fazendo um carro. E provavelmente, sei lá, pode dar um problema aqui, porque a gente consegue imaginar, tipo, a diferença de tecnologia e a diferença de uma evolução tecnológica daquilo ali que a gente tinha ali para isso que a gente está falando agora, né? E isso também envolve, entra nesse balaio, digamos assim, a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial seria o coeficiente de inteligência desses robôs, né? Talvez seja maior, cada vez maior, né? Alguém está digitando alguma coisa, a pessoa desistiu, a pessoa desistiu de digitar, mas não precisa ter medo, tá? Pode digitar, não precisa ficar com vergonha. Se tiver alguma pergunta, já quer contar um caos, a gente somos todos ouvidos. Vou esperar que a pessoa está digitando. Eu perdi o time. Não, pode falar, pode falar. A gente recupera. Enfim. Big Data. Você sabe o que é Big Data? Professor, é análise em volumes massivos de dados. Tá, mas o que é isso? Quando eu falo. O que é análise em volumes massivos de dados? Por exemplo, dê um exemplo aí. Cara, o exemplo assim, ó. Todo dia tu mexe, todo dia tu usa esse exemplo. Tu como pessoa talvez use todo dia isso. Tu mexa nisso. Mas daí eu dei uma dica muito fácil. Redes sociais. Isso, Thiago. Redes sociais. Mas redes sociais é o exemplo mais palpável, né? Por exemplo, redes sociais, Facebook, Google, né? O que seria essa análise de dados? Por que isso seria interessante para alguém ou para um grupo de pessoas ou para um grupo de pessoas? Talvez seja melhor para não dar nenhum spoiler ou para não cortar a vibe. Bom para empresas, isso. Mas por que, digamos assim, por que uma empresa estaria interessada, ou que tipo de empresa, ou por que uma empresa estaria interessada em um grande volume de dados das pessoas? A pergunta de $1 milhão, certo? Depende. Se fossem pesquisas socioculturais para saber as características. Sim, isso também envolve, né? Isso também envolve bastante coisa que pode ser isso, né? São várias nuances, né? O Thiago tinha pensado um negócio que não é a primeira coisa que eu pensei, mas também são várias nuances com pesquisas culturais. Ou, por exemplo, quem nunca, aqui, ó, agora eu vou falar a real. Todo mundo tem celular, eu suponho, né? Quem nunca, sei lá, pegou o celular e pesquisou, deixa eu ver, pesquisou alguma coisa no celular, tipo um tênis, uma roupa, sei lá, um computador, um eletrodoméstico, pesquisou no celular. Aí, beleza, né? Pesquisou ali no Google, né? Tu tá conectado na tua conta no Google, no celular. Aí depois tu entrou no teu computador, no teu notebook, e quando tu entrou ali, começou a aparecer. Putz, como é que é o nome? Comercial não, aquela outra coisa. Meu Deus, eu esqueci. Propaganda, isso. Anúncio pode ser também. Começou a aparecer propaganda daquilo que tu estava procurando, tipo no teu computador, né? Que não foi onde tu procurou, ou no teu notebook não foi onde tu procurou, e aquilo começa a aparecer ali do nada. Nunca ninguém passou por isso? Cara, eu já passei, por exemplo.
Sempre. A Karina falou ali, ó, funciona como pesquisa de satisfação para saber o que os clientes querem, mas influencia muito na compra por só mostrar propaganda relacionada. Isso, exatamente isso que a gente está falando, né? Propaganda sempre. Isso, então, isso é um bom exemplo do que pode ser esse Big Data, que as pessoas, que os pesquisadores chamam, e outras coisas, que está analisando, não só, aqui a gente está falando de individualmente, né? Mas isso é feito em todo mundo, né? Depois a gente vai fazer um exercício pensando sobre isso. Ou seja, tá tudo conectado, digamos assim, né? A minha conta do Google eu tenho no celular, que eu falo no celular, tá tudo conectado com que a minha conta do Google no notebook ou em outros lugares, ou quando eu entro no Facebook, né? Ah, sei lá, eu peguei o Google aqui, botei ali, um tênis que eu tava vendo lá de, sei lá, da Nike. Beleza, aí daqui a pouco eu entro no Facebook, daqui a 2 dias eu entro no Facebook, tá lá, tipo, uma propaganda, tal tênis, não sei quem, tal loja, blá, 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 blá. Então, isso a gente está falando de um negócio individual, né? Mas isso acontece com todo mundo. E quando a gente pensa no coletivo, numa grande, né? A gente fala que volumes massivos de dados, a gente está pensando em tendências, né? Tipo, por exemplo, ele está pegando, sei lá, todo mundo, o celular de todo mundo está em Pelotas, por exemplo. Então, essa grande análise de dados, ela, sei lá, ela consegue perceber as tendências, né, do que as pessoas estão pesquisando e do que as pessoas estão indo atrás. Ou seja, se eu sou uma empresa de propaganda, eu posso oferecer esse meu serviço para canalizar o que eu quero para as empresas que vão comprar, digamos assim, essa informação de o que as pessoas estão procurando e qual a faixa etária dessas pessoas, né? Porque no Google e no Facebook tá tudo ali, a nossa idade, né? E tudo que envolve isso. Então, qual a faixa etária dessas pessoas e o que as pessoas dessa faixa etária estão procurando na internet. Ou seja, uma empresa ela pode vender isso para a Nike, por exemplo. Ah, tantas pessoas, X pessoas em tal bairro, tal cidade, elas pesquisaram sobre tal coisa. E essas pessoas são de tal faixa etária, de 20 a 25 anos. E essas pessoas, elas estão interessadas em comprar algumas coisas que tu talvez venda. Sei lá, a Nike vende não só tênis, mas ela vende camisa, ela vende várias coisas. Então vocês estão entendendo mais ou menos? Ou ficou meio... Então, isso pode ser vendido nesse sentido de tu tá vendendo uma tendência, tu tá vendendo o que as pessoas naquela área, digamos assim, tu podem saber que as pessoas naquela área estão pesquisando. Então, tipo, isso vale dinheiro, né? Obviamente, porque essa empresa Nike, por exemplo, que a gente está usando, ela pode comprar, né, essa informação, então ela pode canalizar a propaganda dela, ou canalizar tudo que envolve isso, comercial, entre outras coisas, para aquela cidade ou para aquela área, enfim. Então, tipo, é uma coisa muito maior, né? É uma coisa que envolve tanto o individual quanto o celular, mas envolve o coletivo, porque não é só tu que faz isso, né? Então, quando a gente vai juntando dados, né? A gente tem, enfim, volumes massivos de dados, né? Que a gente põe aqui. Conseguindo entender, mais ou menos? Viajei um pouco, falei muito, blá, 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 mas acho que a gente consegue perceber isso, né? A gente consegue... né? Alguém tá digitando, perfeito. Obrigado. Então, todo mundo mais ou menos sabia, né? A Karina falou, o Thiago falou, o Thomas falou, o Tomás falou. Então a galera manja, né? Quando a gente faz essas coisas, a galera manja. Que, tipo, alguns acham, quer dizer, alguns autores acham que isso não. Que a terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial, ela. Esquece que eu falei. Alguns acham que a quarta revolução industrial não existe, né? Seria, que isso que a gente está falando aqui seria só uma continuação dessa terceira revolução industrial. Mas alguns autores, né, que nem o Klaus aqui, ele discorda, né? Ele fala que tudo isso que a gente está falando, né, que eu dei como exemplo aqui, vocês falaram, que eu falei, ele acha que isso envolve uma complexidade, uma escala de transformação que é algo que a gente nunca viu, né? E eu tendo a concordar com ele, porque eu acho que, tipo, as coisas chegaram num nível, assim, que realmente é algo que talvez a gente nunca viu, e talvez muita coisa que a gente nem sabe, né? Continuando. Nanotecnologias, né? Que são... Nanotecnologias tem a ver junto com a biologia sintética, né? Você sabe o que é a biologia sintética? Nanotecnologia, biologia sintética, mais ou menos. Conseguem pensar em alguma coisa? Vocês já viram aquele negócio lá de
que é possível em laboratório tu criar um órgão? Vocês estão ligados nisso? Pode criar um órgão no laboratório. Tipo, tu pode criar realmente um órgão a partir de, acho que não me engano, células tronco. Agora, se o professor ou professor de biologia visse eu falando isso aqui, ia me matar, né? Falando nada a ver. Que eu não sei o nome da célula, errei o nome da célula. Mas, tipo, a gente consegue, se biologia sintética faz parte disso, né? Envolve, vi isso em inglês. Mas eu nunca vi inglês, mas deve ter. Então, envolve isso, né? Ou envolve aquelas coisas, por exemplo, sobre o chip da besta. Eu não sei o que é o chip da besta, mas provavelmente deve ser isso. Ah, que é tipo aquelas coisas de, eu vou botar um chip no meu filho e daí eu vou saber onde ele tá. Tipo isso. Tá, acho que eu sei. Tá. É tipo isso é nanotecnologia também. Tá. Sim, aí envolve isso, envolve, tipo, sei lá, um coração artificial, né? Você já viu aquela parada? O coração da pessoa não dá mais, e daí os caras fazem um coração artificial. Que não é um coração, é um coração, sei lá, de plástico. Nem sei se é de plástico, mas é alguma parada aí, sei lá. Mas isso envolve nanotecnologia e envolve biologia sintética, ou seja, você está criando coisas, né? Vocês entendem o que eu tô falando. Impressora 3D, isso aí também é um negócio que a gente. Cara, eu vi um documentário, eu não vou lembrar o nome do documentário. Não vou lembrar agora. Mas o documentário, tipo, mano, vocês não têm ideia do que dá pra fazer com impressora 3D. Tipo, tem lá um documentário dos caras que fazem uma casa com impressora 3D. Uma casa. O cara faz lá e, tipo, fica pronto em, sei lá, 5, 6 dias. Uma casa. Que dá, tipo, pra morar e tudo. E entre outras coisas, dá pra fazer, se não me engano, até os coração lá, que fazem implante de coração, lá, que é um coração artificial. Também dá pra fazer impressora 3D. Dá pra fazer tudo em impressora 3D. Tudo. Quando eu vi aquele documentário, eu falei, é isso aí, dá pra fazer tudo em impressora 3D. Não sei se vocês estão ligados. Mas é isso aí. Tá, agora vamos correr que estamos acabando o tempo. Aqui é rapidinho. Rapidinho entre aspas, né? Se agora eu vou começar a falar muito, daí demora. Modelos de produção industrial, ou seja, são técnicas usadas nesse sistema que a gente estava falando das revoluções industriais, né? No sistema fabril, ou seja, fábricas. Conjunto de estratégias, ó, isso aqui é muito importante, memoriza isso aí. Conjunto de estratégias para aumentar a lucratividade e produtividade. Né? Beleza. Falando isso, a gente já vai aqui, ó. Taylorismo. Frederick Taylor, esse tiozinho aqui. Quando a gente fala em Taylorismo, a gente pensa, tu tem que pensar logo em administração científica, que é o que o Taylor inventou. O que seria essa administração científica? Aí olha aqui, ó. Organizar de maneira rígida os trabalhadores, ou seja, cada trabalhador, ele percebeu, né? Ele era um engenheiro, se não me engano, ele percebeu que nas fábricas os trabalhadores eles perdiam muito tempo com coisas triviais, né? Ele perdia muito tempo porque eles ficavam conversando ali, e daí eles acabavam demorando para fazer o que eles tinham que fazer, e isso acabava atrasando a produção. Ou seja, agora a gente vai organizar esses trabalhadores de maneira mais rígida. Como é que eu faço isso? Aqui, ele introduz aqui o que está na quarta coisa que eu boto ali, um supervisor de produção. Ou seja, vai ter um cara que vai ser responsável por ficar lá para encher o saco dos manos que estão trabalhando, né? Fulano, volta a trabalhar, tá ligado? Fulano, para de conversar e presta atenção no que tá fazendo. Então, tipo, aí a gente, né, consegue perceber esse negócio de dividir as pessoas em funções, né? Cada pessoa tem a sua função, né? Cada pessoa faz uma determinada coisa, e só aquilo. Isso, quando a gente tava falando lá, lembra dos artesanal lá que eu tava falando, dos mestres de ofício? Lá não era assim, né? Vocês lembram? Aquele cara do mestre de ofício, ele fazia tudo. Ele comprava matéria-prima, ele fazia a parada, ele ia lá e vendia, né? Vocês lembram do que eu tava falando? Aí tem o supervisor de produção, e tem o engenheiro de produção, ele é responsável pelas coisas que fazem, blá, blá, blá. E aqui, ó, realizar uma única função, né? No processo produtivo que a gente está falando. As pessoas são divididas em produção. As pessoas são divididas em funções e ela só faz aquilo, né? Deu para entender, né? Ou eu falei muito rápido? É que eu tô correndo por causa do tempo. Eu falei muito rápido, vocês me avisem. Fordismo. O Ford, que é esse tiozinho aqui, ele pegou a ideia do Taylor, ele pegou essa ideia aqui do Taylor, da administração científica, pegou essa ideia aqui e ele aplicou na fábrica dele, que é a fábrica Ford, né, que todo mundo conhece, vocês conhecem.
Isso aqui se dá a partir da segunda Revolução Industrial. Lembra que a gente estava falando lá? E o que ele fez? Qual foi o grande pulo do gato? Ele fez uma linha de produção, que é ficou conhecido como linha de produção, e ele aplicou aquela perspectiva, né, do taylorista, né, que a gente estava falando, no trabalho. Ou seja, o que isso acarreta? Um trabalho repetitivo, né, porque a pessoa só faz aquilo ali o dia inteiro. Sei lá, eu tenho que botar o pneu do carro, e eu vou ficar botando o pneu do carro o dia inteiro. Vou ficar botando o pneu do carro fazendo aquilo o dia inteiro. Existe uma esteira, né? Ele bota essa questão da esteira na rede de produção, ou seja, o trabalhador não precisa perder tempo andando, né? Lembra que a gente está falando ali do taylorismo? Que a pessoa tinha que perder o mínimo de tempo possível, ou seja, a pessoa não precisa ficar andando ou fazendo outras coisas, a pessoa pode ficar parada e tem uma esteira e ela fica ali fazendo o que ela tem que fazer. E isso também, né? Isso tem a ver também com o estoque de mercadorias, ou seja, agora os carros, ele faz carro o dia inteiro, e ele estoca todos esses carros para vender, né? Então os carros já estão prontos. Então, tipo, todos os carros eles são iguais. Eles não mudam. Porque, como é uma linha de produção, trabalho repetitivo, não tem como tu mudar. Sei lá, tu tá fazendo um carro, aí o mano fala, não, agora nós vamos fazer uma moto, sei lá. Aí o cara vai lá e tem que parar o que tá fazendo, ou tipo, tem que mudar a função dele para fazer outra coisa, né? Então, tudo era igual, né? Tudo tinha o mesmo molde, digamos assim. E isso acabava incentivando o consumo, porque a gente pensa assim, ó, isso fazia estoques, isso era estocado em grande quantidade. Ou seja, o próprio Henry Ford incentivava os próprios funcionários deles a comprarem um carro para eles, né? Ou seja, isso envolve várias outras coisas. Tem um filme que você já deve ter ouvido falar, e todo mundo ouve falar desse filme, todo mundo conhece o filme, mas eu falo igual, que é aquele do Charles Chaplin. Cara, eu esqueci o nome do filme, cara. Eu vejo toda hora eu falo sobre o filme e eu esqueci agora. Tempos Modernos. É Tempos Modernos? Acho que é Tempos Modernos. Modernos. Bota lá, do Chaplin. Acho que é assim que sai o nome dele. Ele, indicando sociologia também. É isso aí, cara. Assistam o filme. Cara, é exatamente tudo isso que eu falei, exatamente o que acontece. E o Charles Chaplin ele trabalha lá, ele fica o dia inteiro apertando parafuso, acho que é. Apertando parafuso. E ele fica o dia inteiro fazendo isso. E daí, aí tem várias coisas lá que envolvem mais social também, né? Que envolve sociologia, né? Que é tipo, ele... Lembra aquilo que eu falei lá sobre o artesão, quando ele passa por quando ele passa por um modo de produção fabril, que ele perde a subjetividade do trabalho? Lembra que eu tava falando disso? Lembra? Só fala assim, sim, professor. Vou falar ali só um sim, sim, lembram? Sim. Eu tava falando que o trabalhador ele perde a subjetividade do trabalho, né? Então isso envolve exatamente isso. Naquilo, no filme do Chaplin a gente consegue perceber isso. Tipo, o trabalho ele não tem nada, como é que eu posso falar assim? É só simplesmente um trabalho manual, né? Simplesmente tu vai lá e ficar apertando. Alguém falou de engrenagem, né? Tu vai ficar lá apertando a engrenagem o dia inteiro. Tipo, tu não tá pensando nada, tu não precisa fazer nada, não precisa pensar nada para fazer isso, né? Tipo, é só um trabalho motor, né? Ou seja, tudo que envolvia antes, por exemplo, dos artesãos, eles tinham que fazer algo, ou tipo uma bota, uma coisa assim, então envolvia algo subjetivo por trás disso, né? Envolvia uma arte por trás disso, né? E isso se perde aqui quando a gente fala de Ford Hill, por exemplo. Não precisa mais isso. Todos os carros são iguais, tudo é a mesma coisa, o trabalho é repetitivo, ou seja, aquele trabalhador ele perde essa noção, o trabalho perde a subjetividade, né? Entenderam? Assistam o filme, vale a pena, é legal. Muitos não assistem, porque é um filme velho, mas vale a pena, é legal. Tá, agora aqui, ó, toyotismo. Quando a gente fala de toyotismo, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. Acumulação flexível, já liga assim, ó, toyotismo, acumulação flexível. Por que acumulação flexível? Ó, aí aqui, ó, isso se dá a partir da terceira revolução industrial, né? A gente estava vendo ali, então a gente isso começa a partir da terceira revolução industrial, na figura desse tiozinho aqui, Eiji Toyoda, não sei o nome dele, não sei, mas acho que é isso que né, pronuncia. O que acontece agora? O trabalhador ele não realiza mais trabalhos repetitivos, ou seja, e inclusive ele pode realizar várias tarefas no processo de produção, ou seja, ele não vai mais só apertar a engrenagem lá, apertar o parafuso, ele vai fazer várias coisas.
vai fazer várias coisas ao mesmo tempo e envolve, aí a gente pode perceber, entre aspas, assim, um resgate dessa subjetividade, né? Envolve outras coisas, né? Outros trabalhos, enfim, aquilo, né? Tem essa coisa de mudar, né? Mudar totalmente do que o Ford traz, né? E essa produção, além de lembra que eu te falei que lá no Ford a gente estoca o máximo que der, estoca, e os carros são feitos só de um jeito. Agora aqui a produção, a gente não faz isso, a gente não estoca carro, a gente não estoca mercadoria, a gente só produz a partir da demanda. O que isso quer dizer? Que é o just in time ali, ó, que é naquele momento. A gente só produz depois, por exemplo, que tu vende o carro. Só vai produzir depois que tu vende. Por exemplo, sei lá, se tu chegar numa loja da Hyundai, hoje em dia, por exemplo, que deve seguir o modelo toyotista, tenho quase certeza. Chega na loja de Hyundai e fala, eu quero um tal carro, mas eu quero da cor... Sei lá, talvez se tu escolher cor preto, com tal coisa, talvez tu consiga o carro mais rápido, né? Porque talvez eles tenham um carro sobrando lá. Mas, sei lá, eu quero o carro tal coisa de cor azul bebê, sei lá. Tá, beleza, a gente consegue o carro, mas, sei lá, vai demorar 30 dias para receber o carro. Né? Porque a produção, ela não é feita para ser estocado. Ela é feita sob demanda, ou seja, just in time, só naquele momento. Então, a partir daquilo, vai gerar, né, uma demanda sobre o carro azul bebê, e os caras vão lá produzir o carro azul bebê, e depois, daqui 30 dias, tu vai buscar o carro. Ou seja, aquilo envolve algo que é justamente o que a gente chama de acumulação flexível. Por que flexível? Porque a gente não vai começar a acumular que nem louco, carro, e querer vender tudo do mesmo jeito, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Acho que sim. Qualificação do trabalhador. O que agora envolve, né? A gente tem uma coisa dos robôs, né? Então, tipo, não é qualquer... tipo, não é a mesma pessoa que trabalhava lá na outra fábrica, que envolvia, sei lá, apertar o parafuso do Charlie Chaplin, ele não vai poder sair daquela fábrica direto para mexer com tecnologia e robô, né? Então envolve uma qualificação maior por trás desse trabalhador, ou seja, sei lá, o cara tem que ser engenheiro, o cara tem que ser alguma coisa, alguma tecnologia muito mais complexa do que aquela pessoa fazia, né? Então ele vai supervisionar, sabe? O engenheiro vai supervisionar ali a qualidade do produto, mas ao mesmo tempo ele vai auxiliar outro lugar da empresa que tem que fazer tal coisa. Então, tipo, isso envolve mais coisas, né? Ele não realiza só mais um trabalho. Ele pode estar inserido em várias tarefas nesse processo, né? Justamente o que ele está falando. Por outro lado, isso exige menos trabalhadores, né? Porque agora a gente não precisa. Quem faz tudo agora são os robôs, né? Tudo não, né? Mas quem faz a grande maioria das partes, tipo aquele trabalho braçal que a gente estava falando, né? Trabalho repetitivo são os robôs, né? E os robôs, eles não precisa pagar um salário para eles, né? Os robôs não são uma pessoa, o robô não precisa pagar salário, 13º, ou seja, envolve várias outras coisas, né? Envolve, tu não precisa, ele não reclama, né? Se tu pensar como alguém que tem uma fábrica, né? Robôs são, nesse contexto, eles são muito melhores, né? Entre aspas. Entendeu? Podemos fazer. Faltam 5 minutos. Meu Deus. É até 19, né? Até 19, se eu não me engano. Tá. Vocês querem fazer um. Vocês querem fazer um exercício? Ou vocês têm dúvidas? Basicamente é isso. A gente correu um pouco agora no final, mas eu acho que deu para entender. Mas como eu corri muito, talvez vocês tenham dúvidas. Agora é a hora. Pode ser, a Karina falou. Sim, sim, acho que o Lucas falou que é às 19. Vocês querem fazer? Podemos fazer? Sim, não, não, sim. Sim. Tá. Ninguém tem uma dúvida? Fala assim, professor, eu tenho. Ah, tal coisa lá. O que é aquilo mesmo? A Luísa está digitando. Exercícios. Tá, exercícios. Aí eu botei um meme aqui, que sim, porque eu sou desses, né? Só eu vou rir do meme, mas eu coloquei mesmo assim. Exercício, aprendi tudo, agora é só responder exercícios. Ei, errei todos. Tá.
Tá, agora eu tô com um pouco de vergonha que eu fiz isso, mas é isso aí, beleza. Tá, vamos ver exercício. O exercício do Enem. Ó, Enem. Ah, professor, por que tu tá me ensinando isso se eu não vou usar pra nada? Aí, ó. Vocês vão fazer o Enem, né? Então eu trouxe um exercício do Enem. Exercício do Enem, o que que é? Sempre muito texto. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu posso aproximar aqui se vocês não estão conseguindo enxergar. Alguém manda um salve. Salve. Pessoal, vocês conseguem enxergar? Sim. Não precisa aproximar, então. Tá tranquilo. Isso aí, beleza. Enem. Muitas palavras. Vou dar um tempinho para vocês aí, 2 minutos. Tá bom, 2 minutos? Aí eu leio e a gente corrige junto. Ai, ai. Sinto que eu falei muito rápido. Mas, né? Mais 1 minuto. Ah, o cara chato, né? Fica ali, pá, mais 1 minuto. Vai, vai, vai. Dun, 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 dun. Bah, se alguém me perguntar, ninguém perguntou, mas se alguém me perguntar de que ano essa questão é do Enem, eu não sei responder. Eu não vi. Quando eu achei a questão, não tinha. Mas não muito tempo atrás, eu acho. Foi? Podemos? Meu Deus, eu não fiz o negócio da enquete. Cadê? Pode ter feito. Aqui, ó. Bah, já era. Cara, agora que eu lembrei disso. Você ficar acanhado, tá, pessoal? Tá, vou ler, tá? Vamos lá. A segunda revolução industrial, no final do século XIX, início do século XX, lembra? A gente tá falando da segunda revolução industrial? O que é a segunda revolução industrial? Parada lá do petróleo, blá, 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 carros, sei o que, Ford, blá, blá, blá. Nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades. Ou seja, antes da segunda revolução industrial, a gente não tinha eletricidade, né? Era só na velhinha lá. E alimentar os motores das fábricas, caracterizados pela administração científica do trabalho. O que é a administração científica do trabalho? Taylor, né? Lembra que a gente tá falando de Taylor lá? Isso tem a ver com Taylor. A gente pode. Tá. E pela produção em série. A produção em série, que é a coisa lá do parada do Ford, né? Lembra? A gente falou sobre produção em série e administração científica. Aí aqui ele traz ali, tá? Ele pegou ali a fonte, tá? De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com aí as alternativas. A proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentam a produção com aporte do grande capital. Eita, cadê o chat? Meu Deus, me perdi. Meu Deus, tá.
Proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentam com a produção com aporte do grande capital. Tá certo? Não, não tá certo. Mas por que não tá certo? Qual é a parte do pulo do gato? Pequenas e médias empresas, né? Não seria pequenas e médias empresas, seriam as grandes empresas, como a gente fala da Ford lá, que eram empresas gigantescas com milhares e milhares de funcionários, né? Então essa seria a parte que não tá certo. B. Duas pessoas responderam a B. Técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho. Em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Tem alguma coisa errada aqui? Técnica de produção fordista, que institui a divisão e hierarquização do trabalho, sim. É a divisão, né? Cada um faz uma coisa. O que é hierarquização? Tem uma hierarquia, né? Tem o cara o cara que faz só um trabalho repetitivo, como a gente vê no filme, lá tem o cara que supervisa ele, ou seja, um cara acima dele, né? Uma hierarquia. O cara que tá acima dele, que supervisa o trabalho dos outros, fala assim, não, você tá fazendo errado, ou tu tem que parar de conversar. Sim, em cada trabalhador realiza apenas uma etapa do processo produtivo. Então, B. Alternativa certa, B. Entenderam? Por que não era A? Porque tem as pequenas e médias empresas, não seria pequenas e médias empresas, né? Seriam empresas gigantes. Nem a Ford, que tinha 5, 6, 10, 20 mil funcionários. E alguém respondeu a C. Vamos ver por que a C está errada. Por que não é a C? Meu Deus, eu não consigo ler a C. Como é que eu tiro isso aqui daqui? Limpar? Aqui. C. Passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril. Foi na segunda Revolução Industrial que a gente passou do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril? Foi na segunda? Não, foi na primeira. Lembra lá? Se a gente ver os slides lá, vai ser na primeira. Foi na primeira que a gente passou de tipo de produção. Tá, deu e aí eu não vou ler porque eu não tenho tempo e porque ninguém respondeu. Então quer dizer que talvez ninguém ache que é. Beleza? Como a gente não tem tempo, a gente tem mais questões aqui, ó. Mais outras questões e tal. Mas daí não vai dar tempo, né? E vai fazer o seguinte, eu vou mandar lá no coisa para vocês. E daí qualquer dúvida, vocês fazem lá, tem o gabarito, aqui no final tá o gabarito. E daí vocês respondem lá, e daí vocês olham o gabarito, se vocês não entenderem, vocês mandam um e-mail lá que a gente responde, a gente fala, ou marca o negócio para fazer e a gente fala. Beleza? É isso. Desculpa aí se foi muito rápido. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por participar. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado, vocês são muito queridos. Mesmo eu nunca tendo conhecido nenhum de vocês são pessoas muito queridas. Mas, enfim, muito obrigado. Semana que vem vai ser aula de Geografia Física, né? E qualquer coisa lá, vou mandar lá, qualquer coisa, qualquer dúvida. Professor, não entendi tal coisa. Me ajuda lá, dá para explicar. Aquela questão, por que não é a letra C, por que é a letra D, sei lá. Aí vocês mandam lá, beleza lá. Beleza, beleza, beleza? Manda um salve lá. Joinha. Tchau, pessoal. Obrigado.